quando nós lemos a Bíblia e lá tem uma orientação, nós costumamos relativizar essas orientações. Não é bem assim, não sei o que, né? Argumentando, ou nós a atendemos de fato. Lê as narrativas em que ele cura. Por exemplo, quando você lê as narrativas que ele cura, que ele prega, que ele ensina, que ele pensa, que esse ministério não está reservado a você, somente a ele por ser, afinal, o próprio Cristo. Quando você lê, você pensa que só está reservado a ele por ele ser o Cristo? Pensa que é impossível amar sacrificialmente como ele amou? Porque muitas vezes nós temos essa ideia, né? De muitas vezes ler o texto e falar, não, mas isso aí é lá para Jesus. Não, mas isso aí, não, isso aí não, é porque era Jesus. Ou não, isso é porque eram os discípulos. Não está reservado para nós. E aí, como que é a nossa relação com as narrativas? Com aquilo que está narrado sobre Jesus, sobre aquilo que ele fez? Será que nós entendemos que é algo só para ele? Ou nós assumimos uma responsabilidade e entendemos de fato que o Senhor nos convoca e nos chama para isso? Quer ver? Veja só. Eu não solucionei todo o problema ainda, e eu nem ouvi o áudio do David de 1 minuto lá vai pedrada ainda. Eu sei que está lá para me ouvir. O David traz cada bucha para mim, ele faz cada pergunta. Olha, e ele me perguntou se tinha algum estudo fenomenológico sobre a quantidade de divórcios entre cristãos, entre protestantes e tal. E eu falei assim que, até onde eu saiba, né, e aí eu estou falando por uma experiência muito visual e tal, de alguma forma, a igreja, ela é aquilo que o pastor Isaías costuma dizer, e eu pego essa fala dele, a igreja é um extrato da sociedade. Sendo ela um extrato da sociedade, os diversos males e diversos problemas sociais, a igreja está inserida dentro dela, ela não está aquém desses problemas sociais. Ela não está aquém dessas necessidades, dessas interferências que acontecem continuamente no meio da igreja. Porque a igreja é um extrato da sociedade. Então, aquilo que acomete uma sociedade comum, no geral, ela também vai acometer a igreja. Então, o que eu sei é que há um nível crescente, por exemplo, de divórcio. Por que eu entrei nesse assunto? Porque aí ele entrou numa situação lá, eu não vou abrir todos os problemas, que são problemas reais. São problemas reais de dentro das nossas igrejas. E muitas vezes, David, a partir dessa nossa aula, são problemas reais porque nós entendemos que existe um distanciamento muito grande entre o evangelho de Jesus e aquele que nós vivemos hoje. Nós não acreditamos. Há esse distanciamento. E esse distanciamento se dá muitas vezes por nós mesmos. Certo? Nós queremos esse distanciamento, nós que olhamos as narrativas, olhamos aquilo que Jesus pregou, olhamos o que Jesus ensinou, e o que a gente pensa? Não, isso só estava reservado para aquele tempo. Não, isso só era para aquele momento. É impossível viver dessa forma que Jesus Cristo ensinou a viver. Então, a gente, com o distanciamento do modelo de Jesus, nós incorremos em vários problemas que não era necessário a igreja passar, a igreja viver. A igreja precisaria, embora a frase a igreja é um extrato da sociedade, nós deveríamos viver a partir do evangelho, a partir dos ensinos de Jesus, a partir do entendimento do que aquilo que Jesus ensinou é para nós. E aí nós teríamos uma igreja que, embora estivesse envolvida numa sociedade, ela estaria andando na contramão. O que nós vemos? Uma igreja que, de alguma forma, ela não caminha na contramão daquilo que a sociedade propõe. Ela vai justamente na mesma mão. Por quê? Porque ela está mais perto das ideias que ocorrem na sociedade moderna do que, de fato, com o que Jesus ensina. Porque nós temos esse distanciamento. Nós criamos esse distanciamento. O que vocês acham? Há de fato, uma dificuldade
ou essa dificuldade ela é maior porque nós colocamos uma dificuldade maior? O que vocês acham? Bem, não, Niel, é uma dificuldade, mas nós também contribuímos para que ela aumente. O que vocês acham dessa ideia de olhar o que Jesus ensinou, de olhar o que Jesus pregou, as curas, o ministério de Jesus, e aí nós entendermos que isto só é para eles ou está muito longe da gente? É uma dificuldade ou nós acrescentamos, ou nós colocamos mais dificuldades ainda? Quem quer comentar alguma coisa a esse respeito aí, pode ficar à vontade, antes que eu chame alguém aí. Que eu não quero só eu falar, não. Estou fazendo a pergunta. Qual é a percepção de vocês? Não, Niel, existe uma dificuldade, mas nós também colocamos dificuldade. Não, nós não colocamos dificuldade, é porque é dificultoso mesmo. Pois não, Kiel. Faz, Kiel.
Uhum. É, é isso aí. O Paulo Cavalcante Júnior está aqui no Face. Ele pediu para eu repetir a pergunta, porque ele não conseguiu compreender. Ele pegou ela pela metade, né? A pergunta pela metade. Assim, nós estamos falando sobre o discipulado a partir de Jesus, né? O discipulado de Cristo. Nós vamos falar um pouco sobre a identidade e as atribuições de Jesus. E aí, na, aqui nós estamos falando sobre, na nossa sala de aula, Paulo, que nós temos uma sala de aula aqui, que tem alguns irmãos aqui que participam com a gente, e aí eles vão compartilhando conosco aqui na sala de aula online. Ele diz que quando muitas vezes a gente observa os ensinos, o que Jesus pregou, o que ele fez, nós relativizamos essas orientações e nós começamos a pensar ou desenvolver um entendimento de que isso está relacionado somente a Jesus. Então, assim, não, isso que ele ensinou ficou para Jesus. E aí eu compartilhei uma realidade que tem acontecido nos nossos dias, que é esse distanciamento em que há entre a vida de Jesus e a vida da igreja, de como que nós vivemos o evangelho, entendeu? Desculpa aí que eu tenho uma contribuição aqui. Não tem problema não, amor, deixa ela. Ela tá conversando também, deixa a bichinha. O pessoal aqui entende, entendeu? É a minha neném que tá faltando falar igual o pai, pelo amor de Jesus Cristo. 2 faladores não dá não, né? Me ajuda aí, Jesus. Ela tá aqui. E aí, Paulo, eu falei sobre essa realidade. E eu dei uma coisa que eu conversei um pouco dele, não abri tudo, obviamente, mas sobre ele perguntou se tinha um estudo sobre um estudo fenomenológico sobre questões de divórcios entre evangélicos. E eu falei para ele que normalmente a gente observa que a igreja, de alguma forma, é um extrato da sociedade. E aquilo que acontece na sociedade acontece na igreja. Muito embora a Bíblia nos ensine ao contrário. Então, se há um crescimento de divórcio entre os evangélicos, e eu estou dando só um exemplo, né, pelo que aconteceu durante a semana, que foi a pergunta que ele fez. E a Bíblia diz, Jesus disse que isso não é correto. Por que há esse aumento? Há esse aumento porque nós normalmente temos o costume de relativizar os ensinos de Jesus. Ah, não, mas é porque era em outra época. Ah, não, mas é porque era em outro tempo. Como diz o que? É quase que um universo paralelo, entendeu? Ah, não, isso aconteceu lá. Nós estamos em outro momento. A igreja é moderna, o povo é diferente. Calma aí. Mas o que estava lá não é reservado para a igreja, e a igreja, como nós tivemos a primeira aula lá atrás, que nós falamos um pouco sobre a Imago Dei, falamos um pouco sobre o desenvolvimento da igreja, sobre o Deus revelado em nós. Isto, a igreja, que é a igreja? A igreja é a união de todos os santos, de todas as eras, de todos os tempos, em Cristo Jesus. E nós fazemos parte desta igreja, que é a igreja de Cristo. Então, esses ensinos são para nós. E por que nós ainda somos um extrato da sociedade? Essa é a pergunta. É porque porque se tem esse distanciamento, ou é porque nós colocamos ainda uma barreira maior entre nós e o evangelho e aquilo que Jesus ensinou? E aí o que eu respondi é que normalmente é porque nós temos uma tendência. Que há dificuldade, há, mas nós usamos de amuleta algumas desculpas, alguns entendimentos para não assumir a responsabilidade do ser discípulo de Cristo e fazer aquilo que ele ensina. E aí o que eu resumindo o que eu falou é isso. Então, há dificuldade, na opinião do que eu, existe uma dificuldade em seguir aquilo que Jesus disse. Mas essa dificuldade tem se tornado a muleta, né? Tem se tornado uma muleta para os crentes, para que eles não vivam uma responsabilidade de ser melhor a cada dia. Entendeu? Alguém mais quer contribuir com alguma coisa nesse sentido? Só para vocês não ficarem com medo e preocupados, o desafio realmente é grande. Muitas vezes, nós nos escoramos nas nossas falhas. Nós não procuramos mudar. Nós não procuramos imitar Jesus. Mas nunca esqueça
que justamente porque os ideais de Cristo são elevados, a graça também é. Os ideais de Cristo, de fato, é elevado. Inclusive para os nossos tempos, é muito elevado. A ideia do evangelho, que o evangelho propõe, a mudança de vida, o negar-se a si mesmo, o morrer para si mesmo, isto tudo são questões muito elevadas. Porém, a graça, olha, já arrumou, o Paulo já arrumou. Rapaz, a Bel falou um negócio aí para dar uma paulada aí. Calma aí, vou pegar aqui, Bel. Calma aí, vou pegar aqui no computador que eu ganho, que eu vejo melhor. Já tô meio ceguinho. Paulo, seja bem-vindo aí pela. Seja bem-vindo aí pela. Paulo entrou aí na aula também. Obrigado, Nego. Desculpa atrapalhar a aula aí. Você estava trabalhando. Não, não atrapalha nada, não. Fique em paz. Eu respondi você aí. Não sei se você conseguiu ouvir. Obrigado, viu? Nada. Obrigado você por ter entrado aí com a gente. A Bel falou, sim, temos a dificuldade. Porém, vejo que as pessoas usam o falso moralismo para discernir o certo e errado dentro do que é bom para cada um no particular. Ô, Bel, você quer abrir o microfone e explicar melhor isso que você quis dizer aí? Eu sou desses, vocês sabem, né? Paz, bom dia, é que eu tô sem voz, por isso que eu escrevi. Gritou muito, né, pelo São Paulo, né? Não foi isso, não, foi... Eu acho que eu tô gripando, eu tô tossindo bastante. Meu Deus. Eu acho que hoje em dia, infelizmente, vamos supor, você falou do divórcio, né? Isso. Se o divórcio favorecer em algum momento para mim, aí eu vou de encontro ao que a sociedade está vivendo, que não tá bom, eu me separo. Agora, se for o divórcio do outro, não, mas Cristo falou que não, isso não pode. Para mim pode, porque não tá bom para mim. Mas aí, se for para o outro, ou se for em outras situações, porque a gente está falando do divórcio, porque foi aberto, mas existem outras. Existe da bebida, existe o do homicídio. O homicídio é uma coisa muito relativa, porque muito se escuta, se entrar dentro da minha casa, eu mato. Mas o que Cristo faria? Uhum. Então, anda de acordo com a sociedade, vai de encontro tudo que a sociedade tem feito, quando é para o seu bem, quando te favorece. É o meu ponto de vista. Mas quando é para julgar o outro ou falar a respeito do outro, eu vejo que, não, Cristo não faria isso. Eu não faria porque não é você, mas se fosse você, talvez ele faria isso. É Então, assim que eu vejo hoje em dia, infelizmente. por isso que nós precisamos identificar de fato quem é Cristo, termos o entendimento correto de quem é Cristo, as suas atribuições, e para que a gente viva a partir de Cristo, não dos nossos... Porque assim, o evangelho ele é muito complexo. Pois não, Bel, pode falar. Mas assim, Nel, mas normalmente nós vemos isso, infelizmente, em pessoas de dentro da igreja que conhecem o que é Cristo. Que conhece o que Cristo fez, ou já ouviu falar, só que não teve, não quer se render às propostas que Cristo deixou. Mas se conhece a palavra, que conhece o que é certo e errado dentro do cristianismo, a gente sabe que conhece, só que não quer aceitar aquilo como para ele. É que é imputado sobre a pessoa, a sociedade. Assim, eu vejo que acontece muito isso. Não é para todos, é claro, né? Claro que não. Eu não falo que é no geral, eu falo que na maioria das vezes a gente se apega nisso. Entendi. É isso aí. Eu particularmente, eu acho, que nós, embora nós temos a compreensão, muitas vezes a gente fala, mas nós somos cristãos, nós temos a nossa fé em Cristo. Uma coisa é eu ouvi falar de Jesus. Outra coisa é o que nós estamos falando, de moldar o nosso caráter a partir do Evangelho. Entendeu? São duas coisas distintas.
Eu ouvi de Jesus, a multidão ouvia, mas moldar o caráter a partir de Cristo é aquilo que nos faz ser cristãos, de fato. E não ouvir dizer, ou ouvir falar, ou estar dentro de uma igreja, entendeu? Ou estar dentro de uma comunidade, ou dentro de algum ambiente religioso. Isso não nos faz cristãos. Isso não nos faz discípulos de Cristo. Eu sinto informar, quem estiver me ouvindo aqui no Facebook, aqui, né? Eu sinto informar. Você pode ir 50 anos na igreja, mas se você não conhecer Jesus e não procurar viver a partir das orientações do evangelho, você não é discípulo. Eu não sou discípulo, entendeu? Eu só sou discípulo de fato de Cristo quando eu procuro aquilo que eu disse, assumir as responsabilidades que o evangelho diz. Quando o evangelho diz, perdoa aquele que te não tapa na cara. E aí? E aí? Orar para aquele que te persegue no serviço. Ah, não, pastor, eu vou orar para que Deus tire o serviço dele. Não, cara. Vocês percebem que, assim, o nosso desafio aqui, nós temos vindo domingo pós domingo, e nós chegamos aqui neste momento de falar do discipulado de Jesus, e ele é confrontador. Ele é confrontador. O chicote está estralando aqui no chat. Ó, a Sandra falou, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É isso aí. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu tô falando para você. Então, assim, isso não é evangelho. Jesus condenou essa prática. Jesus disse assim que os fariseus agiam assim. Jesus disse, os fariseus agem assim. O que eles ensinam, de fato, é verdade. O problema é que eles não colocam um dedo para carregar, ou eles não fazem nada daquilo que eles ensinam. E Jesus condenou essa prática. E aí, o Gosto colocou isso, é a tentativa de mudar o certo e o errado de acordo com a nossa necessidade disso. E aqui estamos dizendo, nós não temos que mudar o certo e o errado a partir daquilo que eu quero. É a partir do que o evangelho, que eu já te ouço aí já, tá? Só finalizar meu raciocínio, porque tem uns chats aqui. Aí a Sandra colocou, a palavra nos orienta a não tornar-nos a forma do mundo. Somos do mundo, mas não pertencemos ao mundo. Pois é, mas nós nos moldamos a partir do quê? Daquilo que a Bel falou. Daquilo que nós entendemos que é o correto. Entendeu? E não aquilo que a Bíblia diz que é o correto. Então, eu já continuo aqui, porque tem o do André, tem da Ariana aqui, mas eu quero ouvir o Keu, e depois do Keu eu quero ouvir o David. Certo.
É. Moralismo. É isso aí. É muita informação, gente. Vai lá, David, o Wallace, comenta aí, compartilha aí com a gente aí. Eu só vou dar o contexto da minha pergunta para ti, para as pessoas ficarem mais claras em entender. Eu não ia abrir tanto, não, mas pode abrir, por favor. Não, mas eu vou abrir no eixo da questão. Certo. Assim, a maioria dos divórcios, na verdade, todos os divórcios que eu fiz até agora, ou que eu estou atuando até agora, são de casais que são crentes, e de igrejas tradicionais. Por isso a minha pergunta para o Niel, porque eu queria entender o que leva, né? Se existia um estudo dentro das igrejas, até mesmo para poder entender e tentar, vamos dizer assim, preservar essa união nesse sentido, né? Porque as questões que envolvem esse divórcio, tirando dois casos que eu acho que não teria jeito, que eu acho que é vício de caráter mesmo das pessoas, são problemas que deveriam ser resolvidos dentro da igreja. E não vem acontecendo, basicamente. Então. Mas não vai acontecendo por quê? Qual que é qual que é o seu entendimento? Não vem acontecendo por quê? Eu acho que falta uma... Acho que tem dois motivos, tá? Eu acho que tem Sim. gente muito jovem casando, e casando para não ficar em pecado. Certo. E não entende quais são as responsabilidades de ter um casamento, do que é de fato, né? E falta-se também explicar para essas pessoas que o casamento envolve muito mais dores do que felicidade e cama. Eu vou colocar dessa forma. Falta um curso de noiva, às vezes, para as pessoas fazerem esse tipo de situação, né? E depois falta aconselhamento durante os primeiros anos, um olhar mais de perto de alguém mais velho para dizer assim, olha, esse caminho que vocês estão seguindo vai acabar dando em ruína, por exemplo. Certo. Então, mas... Normalmente, a pergunta que deveria ser feita pelo pastor sou eu que faço. Que é, vocês têm, de fato, certeza que é isso que vocês querem fazer, que é o divórcio? Quer encerrar isso aqui? Eu converso antes, eu faço uma reunião antes com o casal. E nas igrejas, normalmente, eles não têm. Eles só têm o expurgo quando eles se decidem se divorciar. Então, é a nossa grande questão. As pessoas estão se distanciando do padrão de Cristo. Eu acho que aí entra muito naquilo que eu disse. As pessoas vão modelando, e vão modelando a partir de algumas falhas e tal, e vão cada vez mais se distanciando daquilo que o Evangelho propõe.
Rapaz, eu fiz um negócio aqui que eu perdi todas as mensagens, Jesus. Deixa eu ver aqui no celular que eu consigo ver. Deixa eu ver as mensagens do chat aqui, gente. Entendeu? A gente acaba modelando a partir de algo que é equivocado, que é errado. Então, dentro de alguns contextos como esse que eu dei. Não, isso aí é só um do contexto, né? E aí a orientação da liderança já não é uma orientação bíblica, certo? Você já vê um distanciamento por parte da liderança, um distanciamento do evangelho, certo? E aí quando você vai ver, tá todo mundo fora do padrão, tá todo mundo fora do modelo. E quando a gente lê, já passo para vocês aí de novo a tabelinha aí. A tabelinha tá gostosa hoje, hein, gente? Que bom. Rapaz, tá boa hoje a conversa. É tão bom quando acontece isso. Não só eu fico falando. Deixa eu pegar aqui rapidinho aqui. A gente tem o padrão que é Jesus, e aí a gente acaba nos distanciando. Eu me perdi no que eu ia falar aqui. Fala aí, quem que levantou a mão primeiro? O David ou o André? Acho que o David tá com a mão levantada, né? Tava levantada porque esqueci de abaixar, mas pode passar a bola para o André. Diga aí, Del. Paz, Senhor, irmãos, bom dia a todos, tudo bem? Beleza, mano. Beleza, mano. Irmãos, analisando, refletindo aqui, enquanto que vocês vêm conversando, o que eu vejo, né, o que a gente acaba vendo, olhando a palavra de Deus, é que a igreja, os costumes cristãos, realmente, o ser cristão é a gente olhar à luz da Bíblia e tentar seguir a vida. Você não pode olhar para o mundo. Eu vejo que você tem que olhar para Cristo, focar em Cristo, porque com o passar do tempo, a humanidade, a cada vez mais, ela está se distanciando de Cristo, ela está se distanciando. O pastor Washington falou uma coisa que, ali nos comentários, né, que haviam muitos seguidores e poucos discípulos. Então, nós temos que tomar cuidado para a gente não trazer essa influência do mundo para dentro da igreja, né? Se é aquele cara, muitas das vezes até compreensivo, não, é normal, tudo bem. Não tenho, sendo que a palavra do Senhor diz assim, negue-se a si mesmo, entendeu? Então, é negar as suas próprias vontades. E às vezes no casamento, no relacionamento, a gente tem que praticar isso. E eu vejo até mesmo, o Senhor deixou até mesmo o casamento, a nossa vida, mesmo como exemplo, para a gente treinar isso, negar nós mesmos pelo outro, entendeu? Se a gente não conseguir negar nós mesmos, né, às vezes pelo nosso relacionamento, ou no nosso trabalho, como que nós vamos conseguir negar nós mesmos pelo amor de Cristo? Entendeu? Como que nós vamos matar o eu pelo evangelho? Então, é muito profundo. Então, quando você olha essas compreensão mundana, muitas vezes, tanto entendimento, tanta sabedoria, que às vezes está levando a igreja para fora da igreja, querendo entender o pecado e não querendo fazer a vontade de Deus. Agora, veja como é a ideia. Tá dando retorno, ideal. Veja como que é aí, gente. Ele tá dando retorno aqui no Del. Aqui eu desliguei o microfone dele. Se ele precisar falar, você avisa aí, Del, que eu paro de falar. Veja como que é, Del, essa questão. Você vê o David falando para nós aqui que muitas vezes ele tem que fazer papel de intermediar e tentar fazer a pessoa rever as questões do divórcio, por exemplo, como ele colocou. E aí ele falou assim, que é um trabalho da liderança. Só que muitas vezes... Aí eu vou sair um pouco em defesa de lideranças, né? Eu acho que assim, existem lideranças e lideranças, né? Quando a gente pensa em igreja, existem lideranças e lideranças. Eu quero ouvir o Dário depois. Qual que é o grande ponto? Muitas vezes as pessoas, elas não conseguem, até por assim, eu vou fazer uma defesa, fazer uma meia-culpa, eu vou fazer uma defesa com meia-culpa, tá, gente?
eu não vou colocar tudo à custa do casal ou de quem está com problema, seja lá financeiro. Muitas pessoas entram no processo de. Eu já tive casos sérios com pessoas dentro de igreja e eu conheço pessoas que pegaram dinheiro emprestado com a agiota e se enrolaram todo. Então, assim, você percebe que há um desvio de conduta e o que eu estou falando assim, que muitas vezes é difícil para as pessoas sentar com a liderança para expor essas questões que muitas vezes elas acham secundárias, ou muitas vezes elas acham secundária, ou elas entendem que se elas for falar ali com a liderança, ela vai levar um esporro, vai levar uma chamada de atenção, não vai ser dada a atenção devida para o problema dela, e acaba distanciando essa. Aí, normalmente, a liderança nem sabe, David, porque a pessoa não foi conversar com a liderança por vários motivos. Muitas vezes a pessoa vem com o pensamento, nem vou falar com ele que ele vai me criticar. Não vou conversar com o pastor ou com a minha liderança, porque eles não vão me entender. E aí são vários fatores, né, que podem levar a pessoa a ter desvios de condutas que não refletem em Cristo. O que, antes de eu ouvir o Dário e ouvir Abel, eu quero que vocês prestem atenção nessa frase. O padrão de Jesus, de fato, é um padrão elevado. Mas a graça também é. Ela nos acolhe, nos levanta do chão, exatamente do ponto onde caímos, e pede que prossigamos. Então, esta é a graça, ok? Então, a graça de Deus, ela também é uma graça extravagante, grandiosa, poderosa, que nos leva a viver coisas novas. Então, eu queria que vocês compreendessem isso. Eu quero ouvir o Dário, que o Dário levantou a mão. Pode falar, meu irmão. Graças a Deus, meus irmãos. Bom dia a todos. Referente ao que o David falou. Bem, é exatamente isso que ele falou quando ele disse que o pessoal está casando muito jovem. Eu vou dar um exemplo meu mesmo, porque antes nós não tínhamos tanta orientação. Ou orientação mesmo, ou pessoas mais velhas que nos direcionasse ou falasse conosco direito. Ou como que acontecia? Duas pessoas se casando com culturas muito, muito diferentes. O mundo aí diz que os opostos se atraem, mas isso é uma mentira. Os opostos se repelem. Na verdade, as pessoas têm que ser o mais parecido possível para poderem se juntar para que possa dar certo. Tem que ser dessa forma, senão não dá certo. Por exemplo, um caso meu caso, né? Eu cristão, outra pessoa cresceu num ambiente totalmente diferente, tipo mundano, com coisas mundanas e tudo mais. Aí ela entra para tipo, que é o julgo desigual ao qual a Bíblia fala, né? Uma Isso. pessoa é de um jeito e a outra pessoa é de outro jeito totalmente diferente. Aí, no caso, elas se sentem atraídas um pelo outro, fisicamente, ou por causa de alguma conversa ou outra, aí conversam mais ainda, entram em um relacionamento e até decidem se casar. Só que aí, como o David falou que o casamento envolve mais coisas, mais dores do que felicidades, quando essas duas pessoas que são totalmente opostas se juntam, não dá certo. Não dá certo. Porque uma vai ter que abrir a mão de tudo que ela tinha, a outra também, para os dois criarem a sua própria história ali. Só que, muitas das vezes, elas não estão dispostas a fazer isso, a sacrificar isso tudo. Então, não dá certo. Não dá certo por conta disso. E muitas vezes não querem viver o evangelho. Que o evangelho é o quê? Renúncia. E é como o Niel falou, se não tiver embasado no evangelho,
não vai dar certo, porque elas não vão renunciar, o orgulho que muitas possam ter, elas não vão quebrar, não vão arrancar de seus peitos, de seus corações, e qualquer probleminha que acontecer vai se tornar uma bola de neve gigantesca. E essa bola de neve vai no final, vai dar no quê? No divórcio. E é o que tem acontecido aí. Tipo, hoje em dia nós temos muitos podcasts, temos vídeos, temos muitas pessoas na internet orientando e tudo mais. Tem muitas igrejas também que têm encontros de casais, que orientam, que mostram, olha, é assim, assim, assim. Tem muitas igrejas que ainda não têm, é claro, também. Tem isso que o Neo falou aí, que tem jovens ou pessoas que não vão com medo ou com algum receio do que possa acontecer, do que possam dizer, ou de serem julgados pelo que possa estar acontecendo. Mas tem muitas pessoas também que já têm sido restauradas por causa de orientação pastoral, por causa de encontro de casais dentro de igrejas. Tem muitos. Acredito que na nossa igreja, aí na comunidade do Calvário, tem casos já de restauração matrimonial. Por causa de orientação. Verdade. E é isso. Isso daí que o mundo fala aí, que os opostos se atraem, é a pior mentira que eu já ouvi na minha vida. Não dá certo, não dá certo. Procura alguém mais parecido possível com você. Mesmo propósito, mesma linha de pensamento. E é isso. Agradeço a oportunidade. Ô, Dário, compartilhando um pouquinho rapidinho, antes de eu ouvir a Bel, aí depois o Washington e depois o Fabiano. Irmãos, eu gosto da aula quando dá isso. Eu gosto da aula quando acontece isso. Gente, eu vou compartilhar um negócio. Eu ouvi ontem o testemunho do... Como é o nome do marido da menina? Daquele casal que canta lá. Que vocês cantaram, os jovens cantaram. Não quer? Esqueci o nome dele. É isso, Jefferson e Suelen. Conversava ontem com a Vitória, estava eu, a Adriana, a Vitória e a Jennifer no carro, e eu conversava ontem com eles sobre compatibilidade. Falava sobre isso. Eu vi o testemunho deles, a gente começou a tocar um hino deles, e eu lembrei do testemunho que eu vi deles e falar de acordo com o que você está falando, o Dário. E ele disse que ele tinha recebido uma orientação de um tio dele, de um parente dele, não lembro qual que é a história lá direito, e pelo que eu entendi, que é um corte, né? Corte você, né? Pelo que eu entendi do corte, a orientação era assim: quando você arrumar uma namorada, você faz alguns testes com ela. E aí, parece que ele tinha visto namorar uma menina e ele fez um teste com a menina. E ele disse para a menina assim: ó, tô tirando a minha habilitação, e eu vou tirar a minha habilitação e eu vou comprar um Fusca. E aí a menina disse: pra quê? Pra você andar sozinho? Não, mas se eu chegar aqui na tua casa, você não vai comigo? A menina falou: não, eu não ando no Fusca, Deus me livre. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, não sei se era a menina que estava interessada nele, alguma coisa do tipo, não sei. E aí ele foi falar com um primo dele, que também namorava, e ele falou pro primo dele: faz o teste com a sua namorada, ver o que ela diz. Aí o primo dele foi lá e fez o teste. Aí disse aí quando o primo dele voltou, falou: não, minha namorada disse que gostou da ideia. E a namorada desse primo dele tinha uma condição de vida até que interessante. E aí ela falou assim: não, é dos novos? Ele falou: não, Fusca do antigo. Aí ela falou: nossa, que legal, que ideia bacana. Aí ele disse: mas se eu chegar aqui com ele, você anda? Lógico, ainda coloco o cachorro atrás, ainda pra gente poder dar a volta com o meu cachorrinho aqui. Aí, quando ele voltou, beleza. Aí, quando ele começou a se interessar, parece pelo contexto, que eu entendi, foi mais ou menos isso, pela Suelen, ele fez o mesmo teste. Chegou pra Suelen e falou: ó, eu tava na fase de tirar habilitação mesmo, né? Aí falou assim: ó, tô tirando habilitação, vou comprar um Fusca, vou comprar um Fusca. Para ver a reação dela. E aí ele falou assim que a reação dela foi a melhor, foi além daquilo que ele imaginava. Que ele até desistiu da ideia de comprar o Fusca. Porque
Ela disse assim, nossa, que legal, já vamos pintar o Fusca de rosa e vamos colocar uns cílios no farol do Fusca. Aí ele falou, não, esquece. Mas aí ele entendeu, ele falou, cara, que louco isso. Né? Tipo assim, enquanto uma não queria, essa não só quer andar de Fusca, mas já quer enfeitar o Fusca. Ou seja, uma compatibilidade assim, tipo assim, e aquela história, né? É uma história de... Gente, eu li um livro, esse dia eu fui procurar o livro e eu não encontrei ele, eu acho que eu emprestei para alguém, eu não sei para quem que eu emprestei. Eu vou comprar o livro de novo. Minha esposa tá chacando na cabeça que, pelo amor de Deus, de novo isso, o nome do livro é O que não me contaram sobre casamento, mas que você deveria saber. Aí a capa do livro é uma laranja e um limão. Certo? E, enfim, fala sobre relacionamento. Quero que vocês entendam, gente, compatibilidade é importante. Quero ouvir a Bel. Foi a Bel? Não, foi o Washington primeiro. Washington, fala aí. Ou foi a Bel? Bem, o pastor Washington ou a Bel aí, não perdi a ordem aqui. Só sei que depois a Fabiana. Fala aí, Bel. Já vi lá. Então, sobre isso que o irmão David trouxe, eu entendo que dentro das igrejas, infelizmente, foi criado no pensamento das pessoas mais antigas e até mesmo vem de geração em geração, de que por ser crente não pode ter problema. E aí não se dá o direito de pedir ajuda por muitas vezes dentro da igreja. Nós vemos que às vezes o casamento só chega para o pastor quando já está destruído e quando eles já estão na cabeça que vão separar. E que muitas vezes não tem mais o que se fazer, porque já deixou o leite derramar por muito tempo. E o casamento é igual uma planta, se ele não for regado todos os dias, todas as vezes que tiver um problema, e sentar e conversar e resolver, ele vai se acabar. E, infelizmente, é chegado para o pastor quando já às vezes já chegou, já está separando. Igual nós tivemos casos que a gente ficou sabendo já, quando já estava separado. Aí, o que adianta? Não tem mais o que o pastor fazer. Por muitas vezes acontece isso, David. E aí você fica sabendo antes, infelizmente, porque você está lá. E aí o pastor, às vezes, o pastor daquele casal que você está aconselhando, nem sabia que eles estavam indo para separar. Acontece muito. Talvez pela cultura que foi colocada na cabeça dessas pessoas, que não, é pastor, tem alguma coisa na igreja, faz alguma coisa, eles não chegam para contar, para conversar, para pedir ajuda, porque a Bíblia fala que nós devemos pedir ajuda aos santos, oração para os santos, e não chega na gente, chega às vezes no vizinho, chega às vezes na gente, que eu falo nos pastores, tá? Chega às vezes no vizinho, uma pessoa que não vai ajudar em nada, vai falar para você, não separa mesmo, esse homem é um cavalo, essa mulher não vale nada, mas não chega no pastor certo, ou na pessoa que vai conseguir tentar ajudar esse casal. E falando sobre o que o Dário falou, uma vez eu vi um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que falava assim, meu irmão, se você está na igreja, case com a pessoa crente. Por quê? É mais fácil você pegar na mão e levar ela na igreja, vão os dois para a igreja, tem um problema, os dois estão na igreja. Agora, se você está no bandismo, pega a mulher de lá. Se você está na católica, pega uma mulher de lá. Não vai pegar de uma diferente, porque não vai sair um para um lado e outro para o outro. Então, daí a gente já tira. Se você não consegue adorar o mesmo Deus ou no mesmo lugar, como que vocês vão resolver os mesmos problemas junto com pensamentos totalmente diferentes? Pastor, acabou, Bel? Acabei. Estão mostrando até a mesa do café para nós, glória a Deus, Jesus. Pastor Washington, compartilha conosco, tem algumas coisas para ler aqui no chat. Eu vou até tirar o slide, que essa aula vai terminar para a semana que vem, para nós entender sobre identidade e atribuições de Cristo. Vai ficar para a semana que vem. Faz aí, pastor Washington, fala aí. Tá boa a aula. É um assunto muito complexo quando a gente entra nesse tema sobre divórcio de forma geral. E já é muito difícil quando nós olhamos a questão do divórcio com pessoas não crentes, e se torna mais complexo ainda quando a gente vê essas coisas acontecerem com pessoas cristãs, com base e tantas essas coisas. Só que assim, irmão,
tem um fator de coisas que é muito difícil de enumerar. Eu estou tentando aqui que eu prestei atenção na fala do irmão que estava do David, ele falando sobre os momentos, sobre o que acontece, se as igrejas têm um padrão, ou se as igrejas têm uma participação, e eu acredito que a preocupação dele, da fala dele, era na questão da prevenção, até que chegue o divórcio e tal, e eu quero falar só sobre isso, só, porque eu vi que foi levantado muito, mas muito sites. E a questão é o seguinte, o primeiro problema que eu vejo é que cada dia mais cedo as pessoas estão optando pelo casamento cada vez mais despreparadas. Cada vez mais despreparadas. E isso, eu falo na questão do despreparo para o casamento, independente da idade. Independente da idade. Porque, às vezes, o rapaz ou a moça, ele já até tem uma idade e nós olhamos assim, podemos considerar que tem uma mentalidade formada, vamos dizer assim. Só que a questão de casamento e de vida a dois, ela vai muito além dessa questão. E o outro contraponto são pessoas muito novas que também não têm uma noção real do que é o casamento. E a questão do começa, na verdade, a maioria deve começar a violar desde o princípio. Desde o princípio. E qual que é o princípio? E qual que é o princípio que já começa errado? Primeiro, Pastor Washington. Oi. O pessoal está falando que o seu áudio está ruim. Eu acho, Daniel, que é o seu microfone que está estourando a fala dele. Melhorou? Melhorou? Sim, pastor. Tá, vou lá rapidinho, porque senão vai ficar muito extenso. Ó, eu vejo que tem erros, que tem coisas que já estão começando errado. A questão do despreparo pela pouca idade, ou a questão da falta de maturidade por se achar tão pronto, na verdade. Sendo que casamento é uma coisa que vai na contramão de tudo que nós conhecemos, principalmente antes de nos casarmos. E eu falo isso porque eu estava brincando com a Mônica aqui ontem, que o nosso casamento já está chegando num prazo de validade que a gente tem que ver se nós vamos renovar, porque a gente já faz 21 anos de casado esse ano. E casamos novo. E o desafio assim foi imenso, irmão. E eu vejo que, pensando na questão dos jovens, eu vejo um despreparo na parte assim, os jovens hoje em dia, eles querem amadurecer muito rápido e tomar decisão e entrar no mundo de adulto muito rápido. Então, assim, a igreja meio que fica de mãos atadas quando essas coisas acontecem. Por quê? Porque elas não procuram conselhos, elas não buscam orientações, elas não ouvem muitas vezes nem o pai nem a mãe em questão do relacionamento. Imagine o pastor da igreja. Então, assim, quando na maioria das vezes, quando o pastor vai saber, já está ficando noivo, ou está morando junto, ou já está vivendo vida de casados. Então, assim, já começa errado por aí. Na maioria das vezes começa errado por aí. Eu acho também que todo jovem, isso aqui é uma dica para os jovens aí que vão namorar e que querem ingressar no casamento, não tomem decisões antes de passar por um conselho pré-nupcial com a sua igreja, com o seu pastor, com os seus líderes. Porque, assim, irmãos, mas não vai preparado pensando de ouvir o que você quer ouvir. Vai para você ter um choque de realidade mesmo sobre o que é casamento, o que é a experiência da vida de casado, quais são os desafios, para que depois você se conhecendo melhor e conhecendo melhor a pessoa com que você pretende se casar, você poder tirar uma decisão concreta, porque assim, casamento não é experimento, tem pessoas entrando no casamento achando que casamento é experimento, então tipo assim, eu vou casar para ver como é a vida de casado, se não der certo eu separo, então assim, outro pensamento equivocado, eu não vou ouvir ninguém porque eu estou apaixonado, ele é perfeito, ela é perfeita. Isso é um mito muito grande no casamento. Então, assim, só que a questão, e eu volto aqui, irmão, tem que terminar isso aqui, porque como o David falou, a pergunta do David foi direcionada para a igreja meio que fica de mãos atadas, como a Bel falou. Geralmente, a gente vai saber quando o problema já fugiu do controle. Só que, na contrapartida, nós já tivemos oportunidades de acompanhar jovens
desde o namoro e fazer um aconselhamento e dar uma direção, e elas fazerem curso de casais na igreja, e que hoje tem casamentos, não são perfeitos, porque não existe casamento perfeito, mas tem casamentos abençoados, e nós temos visto que o casamento está fluindo. Mas, assim, eu acho que o primeiro ponto, quando se é jovem, é buscar conselhos. Uma outra falha que eu vejo sobre isso para os jovens, e aí é a que a gente está falando desde o começo dessa aula de discipulado, que é o fugir dos padrões bíblicos, é porque nós fugimos dos padrões bíblicos da nossa casa até na criação dos filhos. Tipo assim, hoje nós vemos jovens que estão querendo casar, namorar, casar, mulheres, que elas não estão preparadas. E quando a gente olha, não estão preparadas nem para namorar, imagine para casar. Porque, e quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que foi burlado o princípio bíblico também pelo pai e pela mãe, porque a mãe não preparou aquela jovem para o casamento, ou para uma vida adulta, ou para uma vida de responsabilidade. Da mesma forma, o pai abriu mão das suas responsabilidades de formar o camarada, para que ele cresça com as responsabilidades de homem entendendo que ele tem que ser homem, e o papel do homem na sociedade, na família, no casamento, é um papel muito elevado, porque, por exemplo, eu só fui descobrir que eu seria o sacerdote da minha casa depois que eu já estava casado e há muito tempo. Imagina isso aí, eu com 19, 20 anos. Então, assim, é essa falta de informação que, na verdade, a igreja tem disponível, mas quando a gente é muito jovem, a gente age muito por impulso, e a gente começa a achar que a nossa vontade, que o nosso querer é suficiente. Esse é um erro para os jovens. E quando eu vejo as pessoas numa forma mais adulta, realmente assim, é achar que está preparado demais e não ter princípio bíblico. Irmão, é muito complicado essa questão, porque assim, quando Jesus foi questionado acerca dessas coisas de divórcio, quem lembra qual foi a fala de Jesus? Quem lembra? Mateus 19, qual foi a fala de Jesus? Por causa da dureza dos vossos corações. Então, assim, Jesus ele não deu um sermão de horas. Jesus ele não deu um sermão de horas. Só que Jesus era um pregador assim tão eficaz que em poucas palavras ele resumiu tudo, irmãos. E a gente vê que hoje em dia os casamentos das pessoas mais maduras e que tem uma caminhada mais longa de casamento, de família, está se acabando por quê? Porque caminharam, todos erraram, porque quando chega numa situação que estão beirando um divórcio, todos erraram, não existe ninguém certo, todos erraram, e tanto o homem quanto a mulher erraram e cometeram erros graves. O problema é que, quando chega no momento dele, eles estão olhando para quem? Cada um está olhando para si, cada um está olhando para si, cada um está olhando para suas dores, cada um está olhando para suas feridas, cada um está olhando para si próprio e não estão olhando para o outro. E aí é a hora que o coração endurece mesmo, e aí é o que eu quero, é a minha vontade, é isso e aquilo, sem se preocupar também com as consequências que virão depois, irmãos. Eu sei que tem coisas que realmente chegam a um ponto que são irreconciliáveis, isso eu sei. Isso eu sei realmente que tem coisas que chegam a um ponto que é irreconciliáveis, mas é porque eu falo. Eu sempre costumo falar que um casamento ele não termina da noite para o dia. Não tem esse negócio assim, termina da noite para o dia e por N questões. Por N questões, irmãos. Até quando chega na questão que as pessoas só conseguem enxergar a ruptura do casamento quando parte para um adultério de corpo, vamos dizer assim, por um ato sexual com outro parceiro, essas coisas. As pessoas resumem muito o fim do casamento a isso. Só que quando a gente começa a investigar um histórico até chegar no ato consumado, esse casamento já foi adulterado há muito tempo. Então, assim, é muito complexo. E o papel da igreja? Irmão, o papel da igreja, o nosso papel é nós estamos aqui. E nós estamos aqui. Sempre. Qualquer dia, qualquer horário. O problema é que, realmente, a maioria das pessoas, ela só quer buscar ajuda. Na verdade, é que hoje em dia as pessoas realmente não querem nem buscar ajuda. Na igreja, e o Niel sabe muito bem disso, as pessoas pegaram um hábito agora diferente, de comunicar o pastor, e não de pedir orientação para o pastor. Entendeu? Então, assim, pastor, eu estou comunicando que eu estou me separando. Pastor, eu estou me comunicando que não dá mais. Pastor, já tomei minha decisão. Está muito assim hoje em dia. Então, desde meio que a gente fica de mãos atadas contra essa questão. Só que, quando nós olhamos no contexto geral,
a gente identifica que a maioria dos casamentos que terminam hoje, ele já começou errado desde o princípio. E aí foram empurrando com a barriga, ninguém se resolveu, ninguém tentou um olhar de empatia, ninguém tentou enquadrar a convivência dele nos padrões bíblicos, e aí o final é complicado. Entendeu? É difícil. Mas é difícil. E é isso aí. Eu quero ouvir o Fabiano. Eu só vou passar a bola aqui, irmãos, agora. Tá terminando a aula. Eu vou passar para o Fabiano. O Fabiano tinha levantado a mão e depois eu quero ouvir o David. David, segura aí. É que eu tinha visto que o Fabiano levantou a mão e a Rochelle. Ô, Rochelle, você levantou a mão ou você foi dar palminha? Me responda aí, mas... Fabiano. Amém. Paz do Senhor, irmão. Faz, irmão. Eu acho que uma das coisas que é mais importante é quais são os objetivos do casal, né? Os objetivos dos dois. É uma coisa para a gente ver no namoro, né? E aí depois entender, porque muitas brigas acabam acontecendo porque um tem um objetivo de eu quero isso, o outro quer uma outra coisa. Então fica objetivos diferentes, né? As pessoas vão trilhar caminhos diferentes para conquistar outras coisas. Então é importante ter os mesmos objetivos. É claro que não vai ser todos, mas os principais. E daí vem, né, uma coisa que Abel colocou da religião, né? Aí, se você é evangélico, preferencialmente, caso com alguém que é evangélico, né? Se é da Umbanda, caso com da Umbanda, porque aí já é menos conflito, porque vocês vão estar já em sintonia com uma religião, né? Então, uma das coisas importantes é os objetivos. Então, uma outra coisa é assim, não vejo como no casamento ter mais briga, ter mais dificuldade, mais luta, mais tristeza. Eu não vejo o casamento assim. E não era o casamento que eu vi dos meus pais assim. Tem momentos, sim, de briga, sim, de discussões, tem momentos de tristeza, mas não é a maior parte do tempo isso, pelo que eu vejo, tá? Então, se o seu casamento estiver assim, eu acho que há pontos para ser revisto, para rever. A gente precisa ceder no casamento, né? A gente precisa, às vezes nós estamos certos, mas precisa ceder, tanto de um lado quanto do outro, precisa respeitar. Então, é muito difícil, porque é um ser diferente de você. E são homens e mulheres que são seres totalmente diferentes, né? Então, eu vejo desse jeito assim, tá? David Wallace. Eu só vou pontuar mais duas coisas. Eu vou, inclusive, falar sobre a fala do Fabiano. Esses casais que me procuram, eu já conheço eles há muito tempo e alguns, inclusive, um dos casais, inclusive, eu fui padrinho do casamento deles, tá? Eles são de igrejas muito tradicionais, Assembleia e CBB, por exemplo. Eu não vou julgar como é lá dentro, porque eu nunca estive lá dentro. Não conheço como é que é feito. Mas, pelo que eu me lembro, na época que eles se casaram, não houve nenhum curso de preparação de noivos, etc. E também não houve um acompanhamento ali dos primeiros meses, pelo menos assim, perguntar como é que estava, como que eram as dificuldades. Não teve, tá? Tem dois casos assim, que eu acho que é irremediável, porque houve agressão física, tá? E agressão, assim, do nível de falar assim, ó, isso aqui não foi um empurrão, tá? Eu vou colocar dessa forma. Quando eu falei que o casamento envolve mais dores do que felicidade, eu não quis dizer que o casamento não seria feliz. É que as pessoas às vezes entram no casamento achando que vai ser um mundo de conto de fada, que vai ser tudo perfeito do início ao fim. E nem a vida é perfeita desse jeito. A vida, você tem muito mais adversidades, pelo menos na minha visão, tá? Não sei como que é a sua vida, Fabiano. Se você vive um arco-íris assim, me apresente seu modo de viver, que eu quero aprender também contigo, tá? Eu não sou casado. Então, assim, eu estou falando de fora, estou falando de um modo de alguém que só atua nesses pontos quando se é chamado. Quando
E aí, talvez até por não ser casado, eu não tenha muito como orientar essas pessoas quando vêm procurar e tal, mas eu sempre faço a questão de perguntar. E aí, assim, eu não via, por exemplo, a liderança de jovens ter um interesse em preparar esses jovens para o casamento. Pelo menos não vi. Naquela época, sei lá, eles casaram, a maioria casou entre 2016 e 2019, por exemplo. Então, assim, eu não cheguei a ver eles falando, a gente está fazendo um curso de noivo para entender como é que funciona, quais são as obrigações e etc. O que eu vi foi mais uma pressa mesmo de casar e mesmo o casamento sendo realizado dentro do templo religioso, o templo religioso, a liderança do templo religioso não teve a preocupação de chamá-los e conversar, pelo menos tentar. Ou se tentaram, por algum motivo os noivos negaram, e aí eu também não tenho como avaliar. Mas, alguma dessas questões que envolvem o divórcio são motivos que eu vejo que deveriam ser tratados dentro da igreja, como é que você vai, de um ensinamento mesmo, das funções da esposa, do marido, do que é o amor cristão, etc. Por aí. Eu não sei se ficou claro, tá? Eu quero ouvir Eu vou ver se dá para mim fazer um remate final aí de tudo que está acontecendo no chat e de tudo que o David falou, o Fabiano falou, o pastor Walsh falou. Mas eu quero ouvir o Paulo. É você que está aí com o bom serviço, né, Paulo? Isso, eu mesmo. Então, beleza. E o Paulo colocou Gente, soltem no chat que dá para nós fazer dá pra gente fazer um simpósio de vazar umas quatro domingos aqui falando sobre esses assuntos, de tanta coisa que vocês colocaram aqui no chat, tantas coisas boas. Mas eu quero te ouvir. Vamos lá. Só dando uma concluída aí no que o Fabiano, no que o David, o pessoal falou, a Vitória também falou aí no chat. Eu acho assim que a base também hoje, para um casamento, também parte muito de casa. Um exemplo, eu tive assim, meus pais que me deram bons exemplos, igual o Fabiano. Minha mãe sempre me ensinou muito isso. Olha, você é o homem, você respeita sua esposa, você respeita sua família. Quando eu conheci minha esposa, a gente também era jovem, a gente foi muito inconsequente também, a gente não soube esperar, era tudo para agora, para ontem. A gente vê muito isso, de fato, mas a gente também não consegue olhar também o lado que eles estão, porque eles estão ali naquele momento, eles querem viver aquele momento, né? Quando é jovem, eles querem viver aquilo, então para eles aquilo é emocionante, né? Hoje, eu estou beirando aí já quase 10 anos de casado, eu aprendi também, o Niel acompanhou uma boa parte aí, né, da nossa história, né, Niel? Eu também não sabia, igual o Washington, que eu era o sacerdote do meu lar. Eu fui aprendendo isso aos poucos, dando muita cabeçada, mas hoje eu aprendi que o meu casamento hoje, a minha maior companheira é ela. Eu aprendi que hoje ela é o reflexo de Cristo na minha vida. Por quê? Eu tenho que cuidar dela assim como Cristo cuida da igreja, né? Eu tenho que ter paciência com ela, eu tenho que ouvir ela. Embora às vezes eu sou um pouco nervoso, mas eu e ela a gente aprendeu muito, a gente amadureceu muito. Mas por conta, assim, de tantos exemplos que a gente teve, como os aconselhamentos que nós tivemos. Nos deparamos com... como ela está falando aqui, tivemos aconselhamentos bons e ruins, nos deparamos com conselhos péssimos, que quase nos levou à separação. Mas hoje, assim, graças a Deus, a gente conseguiu entender e aprender que o princípio e a base do nosso casamento está dentro da Bíblia. O nosso fundamento hoje é Deus, né? Hoje a gente coloca assim, amor, ó, vamos lá, eu vou pegar um exemplo simples. Amor, ó, tá acontecendo isso, eu não tô achando muito legal aqui em casa. E aí, como que a gente vai resolver? Aí a gente senta e conversa. Aí ela me expõe o lado dela, eu exponho o meu, a gente conversa. Hoje eu acho que a gente vive muito naquela doutrina também do autoritarismo.
a mulher, ai, mas eu não casei para me cuidar de casa sozinha. Não estou dizendo que é obrigação da mulher. O homem tem seus deveres também, como ajudar a sua esposa. Mas hoje, nos relacionamentos atuais que a gente não vê a mulher querer assumir o papel de mulher, entendeu? A gente não vê ela querer fazer as obrigações dela como uma mulher sábia do lar. Ela edificar o seu lar. E o edificar, eu não digo só dela cuidar do lar, entendeu? Mas ela saber também ter um jogo de cintura e uma paciência com o homem, né? E ao mesmo momento, a gente também vê o homem não querer assumir o compromisso dele de sacerdote do lar. Ah, mas se ela não faz, eu também não vou fazer. Ah, mas se ela não cumpre esses papel, eu também não vou cumprir o meu papel, né? E não é assim, né? Não é assim que Cristo nos ensinou, não é assim que nós aprendemos. Imagina se Cristo fosse falar assim, ah, mas porque ninguém se arrepende do seu pecado, eu não vou morrer na cruz por amor à humanidade. Porque hoje todo mundo peca demais, eu não vou dar salvação para ninguém. Não, a gente não aprendeu dessa forma. Eu acho que, assim, dificuldades a gente sempre vai ter dentro dos casamentos. Sempre vai ter. Como o Fabiano falou, nem tudo é só lágrimas, mas um fator importante, nem tudo é só sorrisos, né? Há os momentos difíceis, há os momentos felizes, né? Mas um fator importante é esse, trilhar um plano juntos, né? Falar assim, ó, nós estamos aqui, a gente vai iniciar no A, onde que a gente quer chegar? No Z, no Y, no X, né? Já trilhar aquele plano que quer seguir. Hoje eu e a Vivi, a gente aprendeu isso, né? Até mesmo para a gente passar isso para os nossos filhos. A gente hoje senta e pensa, fala, pô, mas no futuro eu quero que o Daniel ele seja um homem para a esposa dele dessa forma. Então eu tenho que partir agora, né? Já desses ensinamentos. Ah, a gente quer trazer algumas coisas. Bom, mas e aí, como que a gente vai fazer? Tem que haver essa conversa, esse companheirismo, né? Hoje. Do que for, tem que ser trilhado conforme a Bíblia, e não conforme o que a nossa carne deseja. Exatamente. A gente aprendeu isso, que hoje tudo tem que ser trilhado conforme a Bíblia, não conforme a carne. Eu estou terminando a aula e, graças a Deus, a Sara conseguiu entrar um pouquinho. Estou trabalhando hoje, Sara. Obrigado, Paulo, pela contribuição, Vivian. A aula tá boa demais da conta. Só que assim, gente, quem precisar sair, por favor, fique à vontade. A gente eu vou ouvir aqui o Rafael e o Washington. Só que eu vou cronometrar aqui, irmãos. 2 minutinhos para cada aí, pode ser? Para vocês sintetizarem, para nós terminar a aula. A aula tá muito boa, mas a gente precisa finalizar. Que nós temos um monte de tarefas hoje para ser feitas. Graças a Deus temos muitas coisas. E aí, 2 minutinhos para cada, 10h30. 2 minutinhos e meio aí, até 10h35 aí, e aí eu finalizo pra gente, eu oro e finalizo aí pra gente ir embora, Fala aí, tá bom? pastor, pode falar, depois eu falo. Não, irmão, pode falar o que você falou hoje, quero te ouvir. Já passaram um minuto. Graças a paz, irmãos. Irmãos, voltando, achei muito interessante a pergunta do David. Vou resumir o mais rápido possível aqui, porque o Daniel colocou um limite. Uma das coisas que... Desculpa aí, é por causa do horário, tá? Fique em paz, pastor, fique em paz. Uma das coisas, eu faço das palavras do pastor Washington a minha, mas eu quero pincelar algo muito interessante sobre um casamento falido, né? Um princípio de um casamento falido. Eu sou pai de jovem, e eu discipulo jovens, eu vejo os jovens de hoje em dia, eu não falo jovens da sociedade, estou falando jovens dentro de igreja, que a maioria desses financiamentos de relacionamentos falidos vem de dentro de casa, infelizmente, não só como testemunho dos pais, mas de pai não sentar com o filho para ensinar. Eu tenho um filho de 13 anos, que meu filho já chegou um dia em mim e falou para mim, pai, quero namorar. E muitas vezes nós falamos não, mas não trazemos o que a Bíblia fala sobre isso. A maioria dos conselhos do pai hoje não é um conselho pessoal daquilo de experiência que tem, de relacionamento, de casamento. O irmão Paulo foi muito interessante falar do casamento dele, de 10 anos. Eu tenho 16 anos de casado e eu não posso usar a minha vida de casamento com a minha esposa para ensinar meu filho. Eu tenho que usar o que Jesus ensina. E no dia que ele falou para mim que queria namorar, eu trouxe ele para a Bíblia, trouxe para ele a realidade dos dias disso. Porque, infelizmente, irmãos, o momento que nós vivemos hoje, um namoro dentro da igreja é um negócio que está sendo muito perigoso, e eu estou falando em todos os sentidos, porque
Os pais não sentam para conversar com os filhos. E nós que discipulamos, eu penso que o Niel também já passa por isso, nós somos limitados para conversar com eles. Nós somos limitados porque nós não temos oportunidade de entrar na vida dos jovens para poder discipular. Porque nós não conseguimos chegar perto desse assunto com jovens hoje, porque infelizmente os pais, a maioria das vezes, financia essa dificuldade, esse limite, esse espaço, onde que eles mesmos não conversam com seus filhos. E nós viemos conversando ontem do culto maravilhoso que nós tivemos em Guarulhos ontem, os casais estavam no meu carro, e nós estamos falando disso daí. Porque no dia que o Hugo falou para mim que queria namorar, eu falei, ó, a minha opinião é não, mas eu não vou te proibir. Mas eu expliquei para ele o que poderia acontecer na vida dele se ele namorasse nesse momento. Até porque, irmãos, nós somos adultos, nós sabemos o que acontece no namoro se a gente não vigiar. Nós sabemos o que acontece entre um homem e uma mulher se a gente não vigiar. Quando a gente encosta um corpo no corpo da mulher, o que acontece, gente? Eu sou homem, eu estou falando isso. Então, eu trouxe tudo que estava na Bíblia para ele, para ensinar para ele o porquê que ele não deveria namorar agora. Só que, irmãos, eu tenho 16 anos de casado e o pastor Antoniel está frito na minha mão, porque ele sabe que qualquer coisinha eu pergunto para ele sobre o meu casamento. O que eu faço aqui, Nel? E é isso que falta dentro das igrejas hoje. As pessoas muitas vezes procuram conselho em pessoas que têm casamento falido. E muitas vezes não procuram conselho para as pessoas que muitas vezes têm uma palavra boa, são pessoas usadas por Deus. Irmãos, o pastor Wash, o pastor Antoniel, eu tenho pessoas dentro da igreja que me ajudam em todos os sentidos. Então, ensine isso para os seus filhos e não bloqueie o espaço que vocês têm da liderança da igreja. Porque muitas vezes, sim, a liderança ela falha. Eu não estou falando da nossa igreja de Comunidade Calvário, que nós temos uma benção. Mas eu já passei por igrejas que a liderança faliram. Mas muitas vezes a liderança faliu, irmãos, porque os casais não chegavam, não tinha acesso. Que nem hoje, por exemplo, antigamente um namoro era apresentado em cima do púlpito, se a igreja concordasse com o namoro deles. Hoje, quando você fica sabendo, muitas vezes, o casal já caiu, o jovem já caiu em pecado já. Entendeu? Então, muitas vezes acontece isso. As pessoas não procuram conselho, não procuram. Nós hoje estamos tentando ter mais ainda um relacionamento intencional na vida desses jovens, para poder ensinar eles desde a Bíblia, desde o começo de aceitar Jesus, para no dia que chegar no relacionamento, eles têm uma bagagem boa para casar. Porque muitas vezes ele vê um casamento dentro de casa, eu tenho um casamento de 16 anos, meus filhos veem meu casamento dentro de casa, eu tenho meu filho que ele vê meu casamento dentro de casa. Mas isso não é a base fundamental para ele crescer na vida dele cristã como casamento, de ser o sacerdote do lar. Isso envolve a nossa vida diária com Cristo. Porque Cristo não era casado, mas se nós formos mais parecidos com Cristo, melhor até no nosso casamento. Amém? Amém, Rafa. Desculpa eu ter que chamar aí vocês aí. Eu quero ouvir o pastor Washington e aí depois que eu ouvir o pastor Washington, a gente vai tentar finalizar a aula, tá bom, gente? 2 minutos, pastor Washington. Amém. Só finalizar aqui minha fala falando agora sobre as responsabilidades da igreja. Eu acho que o seu áudio, Nel, tá dando eco. Falando agora sobre as responsabilidades da igreja, porque, na verdade, foi aí que partiu toda essa discussão, que foi a pergunta do David. Eu acho, sim, que a igreja também tem responsabilidades, não nos omitindo, porque a gente sabe que dificilmente chega na gente quando ainda está fácil de resolver as coisas, mas eu também acredito que um trabalho bem feito, se a igreja tiver também a cultura de fazer um trabalho bem feito também na questão da preparação dos casais e na orientação dos casais, a gente também consegue realmente diminuir positivamente esses números que o irmão David aí compartilhou com a gente, essas experiências. A igreja preocupada com bastante coisa, isso é como o Rafael falou, a liderança da comunidade do Calvário, não, nós vamos errar sim, só que quando a gente errar, eu quero que vocês possam nos chamar, tenham essa liberdade de nos chamar e falar, pastor, vocês estão errando nisso, tá tendo falta nisso, nessa parte de orientação, nessa parte de cuidado, porque eu vejo sim, a igreja como uma grande responsável, com uma responsabilidade social muito grande nessa área, porque assim,
Nós falamos muito de evangelismo, falamos muito acerca do céu, falamos muito sobre essa parte assim, mas Cristo também não deixou ensinamentos incríveis acerca do casamento e acerca da união. A Bíblia ela é repleta de referências, de direcionamentos e de ensinamentos, tanto para os mais jovens quanto para quem está casado aí há 10, 15, 20, 30 anos. Sobre casamentos nos cultos, nós precisamos, nossa igreja, se o jovem vai namorar, vai, beleza, então vem aqui, vamos sentar, vamos conversar e vamos realmente ver qual que é o objetivo desse namoro, com a cabeça que está entrando nesse namoro aí. Então, pastor, a gente está pensando de ficar noivo e nos casar, beleza, então a igreja precisa sim disponibilizar um treinamento, um curso pré-nupcial. E rapidinho aqui para mim terminar, eu me lembro, e o Niel vai lembrar, vamos aí, vai lembrar que uma vez eu estava dando uma palestra na sede da CCNA, no seminário Família na Íntegra, e na maioria dos anos eu sempre falei sobre a questão do período do noivado. E eu me lembro que tinha um casal na nossa igreja do Antomar que estavam noivos, e eram muito jovens, estavam noivos, e eles estavam lá presentes. E eu fiz uma pergunta no seminário que desconstruiu tudo o que eles tinham em mente. Foi no sábado a palestra, e eu lembro que eu perguntei quem estava noivo lá, e eu me lembro que a Tamira estava noiva nessa época, e esse casal que era do Antomar. E aí eu perguntei para eles assim, se eles estavam mesmo dispostos a passar pelo menos os próximos 60, 70 anos de vida do lado da pessoa que eles estão se dispondo a casar. E, rapaz, eles tomaram um choque, assim, porque eles nunca tinham sido confrontados por essa realidade, que eu estava falando que casamento não era experimento. Casamento não era experimento. Então, pela expectativa do Brasil hoje, na idade que eles tinham, para eles tomar essa decisão, eles tinham que ter uma certeza muito clara de passar pelo menos os próximos 55 anos junto, mais ou menos. Então, assim, foi um choque. Aí eu lembro que no outro dia, no domingo, nós estávamos pregando na igreja, e eles entraram totalmente arrasados, chorando, e não tinha mais certeza de nada, porque aquela pergunta não saía da cabeça deles, porque eles tinham referência ruim por parte da mãe, tinha referência ruim por parte do pai, e aí nós começamos a trabalhar mais de perto com eles nessa questão. Então, assim, irmãos, a igreja tem sim uma grande responsabilidade, não vamos se omitir da nossa responsabilidade. Na verdade, nós temos que, agora, já que chegou nesse ponto esse debate nessa aula de hoje, o nosso trabalho daqui para frente é poder entender agora o que vamos fazer como igreja para minimizar esse impacto na vida dos cristãos. Amém? Coloquei aqui já, preciso terminar a pregação de hoje. Ai, gente. Deixa eu fazer um arremate de tudo aqui. O arremate é o seguinte: temos muito trabalho. Essa semana, conversando com uma pessoa, e eu vou só finalizar falando isso. E quando a pessoa disse algo relacionado à igreja, eu nunca, irmãos, nunca vou ouvir de ninguém, como o pastor Walsh falou, estou aberto a qualquer questionamento. Pastor, não, eu acho que a igreja precisa melhorar isso, acho que a igreja precisa melhorar aquilo. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar naquilo. A gente não está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo. E a gente vai tentar ver o que a gente pode fazer, certo? A gente pode... Eu nunca vou estar fechado a sugestões para que nós melhoremos. Porque falhar, nós vamos falhar, certo? Nós não temos como assumir tudo e falar que nós somos perfeitos, nós não somos mesmo. E eu quero agradecer a todos vocês. Primeiro, quero fazer coro aqui com o Fabiano, com o André, sobre casamento. Casamento é uma bênção de Deus. O problema é que, como a irmã Diva falou, as escolhas erradas, muitas vezes, vai dar coisa errada na frente. Então, a gente precisa... O casamento, ele precisa ser bem pensado já no namoro. Com quem você está se relacionando, com quem você vai passar a sua vida. E aí são escolhas. E muitas vezes as pessoas já chegam para nós, como foi falado aqui, David, estou namorando.
né? E eu normalmente, quando algum jovem vem perguntar para mim, vai falar para mim, né? É crente? De que igreja? Porque muitas vezes até igreja diferente pode ser crente. Até igreja diferente pode dar problema. Mas, enfim, temos muito material aqui no chat. Esse material vai lá para o meu e-mail. E aí eu vou ver o que a gente pode fazer aqui semana que vem. Se a gente vai continuar na aula aqui do coisa, se a gente entra em algum tema mais relacionado a isso que nós estamos conversando. O David, obrigado pela contribuição. Eu fiz um comentário de semana e aí você preencheu aí esse comentário e deu essa aula muito boa. Mas nós temos que terminar, tá bom, gente? Nós precisamos terminar. O padrão continua sendo Jesus. Mas como disse o que eu lá no começo da aula, e o que eu dei risada, aqui agora, vou lembrar. Se nós modelarmos o padrão de Jesus de forma equivocada, nós iremos replicar modelos equivocados. Então, qual que é o nosso papel, como foi falado aqui? O nosso papel como cristãos, olhar para Jesus e ser o mais parecido com Jesus possível, para que ao modelarmos outras pessoas, quando outras pessoas olharmos para nós, elas não vejam em nós mesmos, elas vejam em nós Jesus. E aí a gente tem uma probabilidade de diminuir os erros, mas não vamos zerar essa probabilidade. Obrigado mais uma vez, gente, pela contribuição de todos. Eu preciso terminar. Eu não queria, eu vou ser sincero para vocês. Eu não queria, eu queria até mais 11 horas, mas eu tenho que terminar, a gente tem que terminar. Foi muito boa essa aula. Problemas reais que foram colocados aqui, situações reais, mas nós temos que terminar, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar? Vamos orar? Continua no culto. Hoje o culto vai ter uma temática um pouco diferente, irmão. Hoje é ceia também. E hoje é ceia. Rafa, aproveita que abriu o microfone e ora para nós aí. Amém. Você deu risada aqui. Amém. Graças a paz, irmãos. Até mais tarde. Hoje vai ser bênção, tem? Hoje vai ter bastante coisa. Já sempre tem, né? Mas hoje vai ter bastante coisa boa aí. Glória a Deus. Vamos orar? Bom domingo a todos aí. Deus abençoe, tá bom? Pai querido, graças te damos por esse momento maravilhoso que nós tivemos, Senhor Deus. Abençoe cada um que esteve participando dessa aula, os pastores aí que têm nos instruído através, meu Pai, daquilo que Deus tem colocado no coração deles, desses estudos maravilhosos que tem nos ajudado não só na vida cristã, mas também dentro do nosso lar, que nós possamos, através desse ensino de hoje, não só, meu Pai, melhorar cada dia mais o nosso tratamento sacerdotal dentro de casa, não só como o pai cristão, o marido cristão, o homem cristão, mas que nós possamos levar isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida ministerial, Pai. Abençoe, nos instrua como lidar com nossos filhos, Senhor Deus, para que possamos ter cada dia mais casamentos abençoados, Senhor Deus, casamentos blindados, pessoas mais parecidas com Cristo, Senhor Jesus. Abençoa nossa liderança também, meu Pai, que teu Espírito Santo dê sabedoria a cada um, cada pastor, cada presbítero, cada líder, cada homem, Senhor Deus, cada mulher na obra do Senhor Jesus. Abençoe nosso domingo também e essa noite, que nós possamos ali juntos, em comunhão com os teus filhos amados, participar da ceia do Senhor. Esteja à frente, meu Pai, desse culto maravilhoso. Abençoe cada um nesse domingo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, olha o que eu estou dando de aula lá na ETAD, aqui no núcleo da pastora Meire. Eu deixei vocês falando à vontade aí, mas eu estava só refletindo nas aulas que eu estou dando. Estou dando aula de família cristã aqui na ETAD, no núcleo 1692, aqui em Francisco Morato, na pastora Meire. Tem sido bênção, confrontador, e tem pessoas lá que ainda não são casadas, e eu falo para eles, cuidado quem vocês vão escolher para casar, porque o efeito é bênção se for bem escolhido, se não for, é sofrido. Mas Deus tem sido muito bom para conosco, tá bom? Aqui, ó. Deus abençoe a todos. E quem quiser participar de uma aula lá, como ouvinte, e quem sabe não se tornar aluno, terça-feira nós estamos lá, mas tem segunda-feira também, e é o nosso convidado, tá bom? Já aproveitei e fiz um merchan aí para nós aí, tá bom, Lu? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, até mais.
Pessoal,